ansiedade. A ansiedade é que a ansiedade ela é uma emoção, né? E eu acho que os últimos anos, principalmente, agora a gente faz tudo igual antes e depois de Cristo, né? Antes e depois da pandemia. A pandemia foi uma coisa que marcou essa geração, né? Então virou um período de tempo, uma época. E aí eu acho que esse cenário pandemia, pós-pandemia, trouxe muito o olhar para cima da ansiedade, porque todo mundo teve que ficar enclausurado, encarar suas próprias questões, seus próprios desafios e não deu certo, né? A gente pifou, a gente não conseguiu se relacionar, porque o ser humano ele precisa disso. Sim. Nós somos relacionais, então se as nossas emoções elas orientam a nossa comunicação, se a gente não tem como se comunicar, ficou sobrecarregado de emoção, sim. né? Então a ansiedade ela é uma emoção normal. Mas qual é o problema da ansiedade? As pessoas estão indo para níveis de ansiedade altíssimos. Tá indo ao extremo, né? Tá indo ao extremo e tá ficando nesse extremo sem conseguir controlar. Então a gente está vendo isso demais hoje. Será que pode ser uma tentativa, talvez, de recuperar esse tempo perdido? Pode ser, mas a gente também tem vivido um mundo cada vez mais imediatista. Acelerado, né? Então a comida tem que estar pronta muito rápido, você tem que entender tudo muito rápido. Tudo tem que sair muito rápido, é tudo ao vivo, é tudo na hora. Então, quando a gente tem o mínimo do... Tem que esperar um pouquinho, a pessoa já vai ficando... Caramba, mas tem que chegar aquele dia, aquela viagem. Até uma coisa que seria divertida, ela vira... Um problema, porque a pessoa não consegue controlar. Né? Então, a grande questão da ansiedade é esse descontrole que está normal ultimamente, né? Isso é ruim. Brigitte, tem alguma técnica que possa aliviar o psicológico durante uma operação? Alguma dica? Durante uma operação? Né? A operação ela oscila entre variáveis de preço, que pode ir ao seu favor e ir contra você. Né? Então, esse emocional, esse psicológico, que eu acredito que é o que ela esteja perguntando. Como que a gente tentar aliviar esse momento, né, de tensão enquanto você está diante de uma tela de computador e aquela operação está indo contra ou a favor né, de você, ou seja, você está tendo lucro ou está tendo prejuízo. Né? Isso tem muito a ver com a pessoa que está ali. Né? Então, quando a gente fala da emoção, quando a gente fala daquilo que está acontecendo, não tem como a gente não considerar o que está entre a cadeira e o computador. Né? Então, quem você é que vai te ajudar a lidar com isso. O seu repertório de vida. Né? Então, óbvio, eu sempre vou indicar que todo mundo faça terapia, não é uma coisa absurda, não é coisa de maluco, é super normal, é uma ferramenta para ajudar a gente a lidar com as situações do dia a dia. Né? Então, encarar um bom processo de autoconhecimento, e o processo de autoconhecimento ele ficou muito romantizado na internet hoje em dia, né? Porque é aquela coisa linda, aqueles Instagrams maravilhosos, coloridos. Mas o processo de autoconhecimento é horroroso e dói pra caramba, porque a gente tem que encarar várias coisas de quem a gente é. E é difícil você admitir que tá errado, né? É difícil, né? Exatamente. Eu acho que aí tá uma grande chave na hora de lidar com a operação, sabe? Principalmente uma pessoa que tem uma confiança excessiva naquilo que ela tá fazendo, ela vai ter uma baixa tolerância à frustração. E aí quando ela erra, é muito difícil de aceitar. É a vingança, né? E aí ela não pode, ela precisa virar, ela precisa fazer de novo, porque ela não pode errar. Não tá certo ela errar, sabe? Não tem como. Então, nesse momento, é você conseguir parar, respirar, ajuda em muita coisa, tá? Então, enquanto você tá ali na operação, marca o tempo da sua respiração. Isso é um exercício que todo mundo tem que aprender a fazer em casa quando não está operando. A partir de amanhã a gente vai começar a fazer, que a gente opera com os alunos. Delóis alguém, galera, ó, já tá aí, ó, 5 minutos de pausa. Sabe? Recomendações médicas. Recomendações médicas para você marcar o tempo da sua respiração. Sim. Como eu falei, a gente como respirar é uma coisa muito natural, a gente não percebe o quanto tá fazendo errado. Então, marcar um tempo de respiração é o que vai ajudar você a ter níveis equilibrados das suas emoções. Quando a gente hiperventila, que é aquela respiração acelerada, que normalmente quando a gente está nesse momento de tensão, ela acontece muito,
ela vai auxiliar com que a gente tenha uma descarga de adrenalina muito grande na corrente sanguínea. E aí a gente vai tendo várias reações fisiológicas. Taquicardia, começa a suar, vai tremendo e você vai ficando cada vez mais nervoso por estar daquele jeito. E aí no momento que você está operando, no momento que você está ali, isso prejudica completamente. Sim, sim. Como que você volta o nível de adrenalina para o normal, para o aceitável, marcando o tempo da sua respiração. Inspirou pelo nariz, conta 1, 2, 3, segura a respiração, conta 1, 2, 3, expira pela boca o tempo que você tiver de ar para botar para fora. O clique é você fazer isso como um exercício, como se você fosse fazer um exercício matemático, como ir à academia. Fazer isso em casa. Exercitar a sua respiração em casa, para que na hora, quando você estiver de frente para aquilo ali que está te esquentando, está subindo os níveis da sua emoção, você conseguir fazer a sua respiração ritmada e aí você consegue pensar. Não, cara, se eu entrar nisso aqui agora, vai ser uma decisão emocional. E aí pode ser que dê muito errado e não vai ser um bom retorno. Porque o raciocínio já está totalmente diferente, né? Uhum. Já não tem mais raciocínio, Exatamente. Você está ali por impulso. E aí o controle do impulso de forma natural é você conseguir baixar o nível de adrenalina, baixar o cortisol na corrente sanguínea, respirar, para você raciocinar, pensar o que você vai fazer, qual é o seu próximo movimento, o que você vai fazer dali para frente. É momento de parar, ou dá para eu prosseguir aqui, ou eu prossigo daqui a um tempo. É conseguir enxergar isso. Só dá para enxergar isso se você voltar ao seu nível de emoção, respirando, aprendendo a fazer essa pausa para você fazer a forma certa, escolher a forma certa.